a mais uma JE Talks do Jornal Económico. Hoje temos um especial sobre combate à corrupção, neste caso desafios para as empresas, e connosco temos a Susana Lencastre, partner da EY, especialmente para esta área, tem uma equipa especializada nesta área. Susana, eu gostava de lhe perguntar uma coisa, muito se tem falado ultimamente sobre corrupção em cargos, em titulares de cargos públicos, etc. Fala-se muito menos de corrupção entre privados, mas é um risco que as empresas também têm que se precaver para que não possam incorrer nesse género de crime, correto? Correto. E de facto, o que nós estamos a ver cada vez mais é, por um lado, a questão de o quadro regulatório que vem impor um conjunto de regras às empresas, nomeadamente após o regulamento ou o regime geral de prevenção da corrupção, e, portanto, as empresas têm obrigações de implementar um conjunto de requisitos, mas também porque a própria sociedade também começa a questionar em relação a isso e dizer, não é só o público que o faz e o privado também o faz. Portanto, existe agora cada vez mais um crescendo por parte das empresas em quererem melhorar também e robustecer os seus programas, que às vezes são muito mais abrangentes que só anticorrupção, mas a corrupção já é um crime particular, que tem cada vez mais uma exposição importante, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista reputacional. E, portanto, há de facto aqui preocupações das empresas quando têm ou não têm que implementar regras, o que é que devem ser feitas e até que ponto é que essas regras funcionam, porque estar a implementar só porque o regulador diz eu tenho que ter um plano de prevenção de risco de corrupção é insuficiente face àquilo que é o objetivo. O objetivo é ter, de facto, aqui um mapeamento de riscos, é perceber quais são as situações em que eles podem ocorrer para, de facto, mitigá-los e não só ter um documento que serve para ser um bocadinho apenas um chapéu e não algo mais efetivo numa organização. Deixa-me voltar um bocadinho ao básico. No caso de uma corrupção com um titular de cargo público, o lesado é o Estado, portanto somos todos nós, é o cidadão, é o contribuinte, etc. No caso de empresas, o lesado pode ser um acionista, pode ser um fornecedor, pode ser um cliente. Como é que se tipifica esse crime nesse caso, quando é corrupção entre privados? É bem mais complexo, porque efetivamente o crime em si nunca é fácil quando estamos a falar de efetivamente privados, porque é preciso, obviamente, conseguir prová-lo, não é? E, portanto, para provar, eu tenho que houve um dano a alguém, não é? Que houve um dano a alguém e que alguém se beneficiou desse dano. Exatamente. Portanto, e depois que alguém pagou para poder beneficiar, para que alguém beneficiasse desse dano. Exatamente. O que é que acaba por acontecer e já começam a surgir, efetivamente, casos da parte privada. Eu, por exemplo, sou empresa A e tenho que lançar um caderno de encargos. Normal, como no público acontece, como no privado acontece. Mas eu, na realidade, enquanto comprador, já negociei alguma coisa, já defini isso com o meu fornecedor. Portanto, a partir daí, se calhar eu só consulto um, se calhar eu consulto três, se calhar até tento que funcione da forma que a empresa até estabeleceu regras, mas depois elas vêm vazias, eu já viciei o procedimento de forma a escolher a pessoa que eu queria e com quem eu já tinha acertado previamente e provavelmente, e se envolver um pagamento anterior para que essa entidade seja escolhida, estamos num caso de corrupção privada nesse caso. Exatamente. E depois a lógica, mais do que um pagamento, isto tem que haver algum tipo de benefício indevido. Pode não ser o pagamento, pode ser uma viagem, quer dizer, que nós vimos e que se passava muito na indústria farmacêutica com as viagens dos médicos, eram viagens, só que levavam a família, iam para as Bahamas e, portanto, para um congresso. E, portanto, nós temos a forma como isso depois acontece, pode ser de várias maneiras, pode ser de facto dinheiro, e isso também acontece. Pode ser um hotel, pode ser um pagamento, há aqui um presente, pode haver várias formas de tornar esse benefício indevido. Certo. Portanto, o mais importante é ter a certeza que eu viciei um procedimento que eu não deveria ter viciado. Exatamente. Eu tenho aqui uma vantagem indevida decorrente do facto de eu ter recebido qualquer coisa indevidamente. E é aqui que se faz a corrupção privada. O que não é simples é que entre o público e o privado, o público é óbvio. Temos um funcionário público que não deveria ter recebido nada. No privado, às vezes podemos ter crimes que não são completamente corrupção, que podem estar ali entre a corrupção, o branqueamento de capitais, a concorrência. Às vezes não é fácil a qualificação da mesma forma que é com o setor público.
Exato. O que não quer dizer que não existe. E, portanto, existindo, a gente sabe que é só uma questão de conseguir tipificar e perceber onde é que está essa vantagem devida. Mas tem que haver uma denúncia nesse caso, ou tem que haver uma queixa, ou o Ministério Público pode, por exemplo, se perceber que isso não é um crime público, o Ministério Público não pode agir dessa maneira, certo? A existência da denúncia, em princípio, é o que faria mais sentido. Não quer dizer que obrigatoriamente tenha que existir uma denúncia. O que pode acontecer é o Ministério Público tem de investigar outra coisa qualquer, não é? Que nem tem a ver com o público, sim, não é? ok. Extrai uma certidão, um procedimento daqueles atos. E do nada cai numa situação em que, efetivamente, afinal, é entre privados os riscos que se estão a passar. Portanto, não é, o Ministério Público tem uma responsabilidade mesmo naquilo que é o crime privado. Portanto, não é só no crime público que ele tem a sua esfera. Agora, claro, quanto mais público for, maior é a expectativa em relação ao papel dele. Certo. Quando é privado, normalmente o que vai acontecer é a própria empresa faz a sua investigação, identifica um conjunto de factos e normalmente vai, por exemplo, fazer uma queixa à polícia e a polícia aí tem que passar para a fase de investigação, ela própria investiga um crime privado e depois passamos para todos os procedimentos normais que nós já os conhecemos. Portanto, a diferença é que pode não ser quem é que depois assume essa esfera, pode ser o Ministério Público, pode ser a Polícia Judiciária, pode ser a ASAI, quer dizer, quem vai investigar é que pode ter aqui variar. Muito bem. Vamos passar para uma segunda questão, que era, quer dizer, uma segunda questão, ou um segundo bloco, que era, quando é que, eu tenho curiosidade para saber o que é que as empresas têm que fazer para se proteger também. Quando é que um pitch de um determinado funcionário de uma empresa perante um titular de um cargo público é algo que pode ser visto pelo Ministério Público como algo mais do que um pitch? Eu já não estou só muito interessado em que este projeto se faça, já estou a cometer um crime. Como é que as empresas se podem proteger face a isto? É assim, primeira coisa, nós quando pensamos na forma como funcionam os programas de compliance, anticorrupção, etc., consideramos 3 pilares, não é? O primeiro pilar sendo a prevenção, o segundo a detecção e a terceira a investigação. E, portanto, a primeira coisa que tem que existir é, por parte, no requisito da prevenção, a empresa tem que dar bases aos seus colaboradores. E, portanto, eu tenho que, seja através de políticas e procedimentos, seja relacionado com o tone at the top, há uma panóplia de coisas que eu posso fazer para que eu faça comunicação para que eles saibam que Código de conduta, esse género de coisas. Códigos de conduta. O que é que eu acredito? Eu acredito em A. E, portanto, eu espero que os valores que os meus colaboradores veiculem sejam os mesmos que eu próprio estou a veicular. Portanto, há toda uma parte pedagógica essencial e muito importante que é preciso fazê-la. E, portanto, depois criar os mecanismos de dizer, eu tenho um procedimento e, portanto, se é suposto eu ir almoçar com uma determinada pessoa, eu não posso gastar mais do que X euros. Se for um decisor público ou um decisor, seja ele qual for, ter uma atenção, se calhar, na forma como eu faço estas interações, sobretudo em momentos de cadernos de encargos ou algum tipo de decisão importante, e, portanto, de alguma forma, dar ali uma qualificação inicial do que é expectável do comportamento desse colaborador. Depois, a seguir, de facto, temos toda a parte de detecção. E, portanto, eu passo a ter, seja os canais de denúncia, seja a avaliação dos terceiros, seja tudo que parte mais relacionado com data analytics, eu estou, no fundo, a monitorizar para verificar se há aqui algum problema ou não, se há algum risco de haver um problema. Isso implica que a estrutura tenha alguém dedicado a fazer neste caso, a receber as denúncias de pessoas dentro da empresa que podem se aperceber que houve alguma coisa que não foi menos correta. Exatamente. E é por isso que, efetivamente, houve um push muito importante recentemente não foi só o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, mas foi a transposição também da Diretiva Europeia de Proteção do Denunciante, que veio obrigar a implementação de canais de denúncia para tudo o que são empresas com mais de 50 colaboradores. Portanto, a partir daí temos efetivamente algo muito importante, que é, eu passo a ter que ter alguém que recebe, que trata as denúncias e que dá alguma continuidade a esse processo. Pode ser que parte das denúncias sejam infundadas e não há nada para fazer, há parte delas que depois chegamos ao terceiro pilar, têm que ser investigadas, eu tenho que olhar para elas, eu tenho que perceber o que é que se passa. Sendo que nunca nos devemos limitar à questão das denúncias, porque, efetivamente, em países europeus, a denúncia ainda há ali um lado, se calhar nem lhe devíamos chamar de denúncias, que eu acho que é um dos problemas que às vezes... alertas, não? Alertas. Torna uma coisa muito pesada. Não, mas eu vou denunciar, e nós pensamos nas guerras, Se olhássemos para isto como alerta, eu estou com uma preocupação, eu vejo, se calhar, algum tipo de comportamentos menos desalinhados. E países, peço desculpa, mas países que tiveram ditaduras muito fortes,
durante dezenas de anos, eu estou a falar no caso de Portugal e de Espanha, toda essa questão tem uma carga tão grande, tão grande, tão grande, que até desmotiva a própria pessoa de apontar o dedo, ainda que seja por boas razões, ainda que seja para proteger aquilo que é a empresa e o valor para o acionista. Não é? Exatamente. Mas continua, e por isso que, até pedagogicamente, muitas vezes já não evita-se chamar-se canais de denúncia, tenta-se chamar canais de ética. Okay. É um pouco para que a pedagogia se entenda que é, se eu tenho um código de conduta, um código de ética, e há um comportamento que não está alinhado com esse código de conduta ou de ética, então se eu devo fazer alguma coisa, eu devo dizê-lo, eu devo comunicá-lo, vamos pôr desta forma, para que haja algum tipo de análise que é feita para melhorar. Para além disso, temos a questão da monitorização, ou seja, não deve ser só eu esperar que haja alguém que me vá comunicar, mas eu próprio olhar para transações, olhar para áreas de risco. Se eu tenho muitos negócios em países com maior risco de corrupção, então se calhar eu deveria estar a olhar com maior atenção para esses negócios, para essas atividades desses países de risco, para que eu tenha a certeza que, pelo menos eu tentei, fui monitorizando o que é que estamos a fazer lá, como é que os meus comerciais funcionam, como é que eu lido com os meus fornecedores, para mitigar riscos que possam acontecer. E, portanto, e se houver alguma red flag, então eu vou investigar, eu vou olhar, eu vou perceber, será que aqui acontece alguma coisa? Às vezes até depois, isto liga muito com os casos que não são de corrupção, que são de fraude. Agora descobri que estamos, sei lá, a uma determinado funcionário que está a ter um comportamento que não deveria estar, porque está basicamente, sei lá... Certo. Susana, se alguém, um funcionário de uma empresa, tiver conhecimento em primeira mão de uma série de procedimentos que são ilegais e ilícitos e irregulares dentro da própria empresa e não tomar uma atitude, no âmbito de um processo pode vir a ser responsabilizado por isso? É complicado. Quer dizer, poder ser pode, mas quer dizer, depende do que é que essa pessoa efetivamente sabia, porque a ótica da A justiça teria de ir buscar recursos para tentar descobrir se aquela pessoa teve, de facto, conhecimento total daquilo que se estava a passar ou só teve um conhecimento superficial. Esta conivência, até onde é que foi? Porque o que nós acabamos por ter é o ónus da questão da proteção do denunciante é proteger o denunciante. Claro. E, portanto, não é tanto dizer assim, não, mas tu eras denunciante e tu não denunciaste. Portanto, Podias ter sido e não foste, não é? Exatamente. É muito mais proativa no sentido de dizer, olha, se tu identificas uma situação, então protege a empresa, protege-te a ti, porque ao não comunicares há um risco de, efetivamente, amanhã percebe-se que era muito mais difusa a situação e, afinal, toda a gente sabia, é muito mais complexo para a empresa depois dizer, olha, mas eu fico com quem? Nos colaboradores que estavam aqui, todos sabiam, então como é que eu mantenho este sei lá, departamento de compras ou departamento comercial? É muito mais complexo. Portanto, qualquer administração vai cortar toda a gente e vai eliminar o problema pela raiz, digamos assim. Exatamente. Ok. Eu tinha aqui uma outra questão que é, há uma série de procedimentos, há uma série de regras, há uma série de legislação que está a caminho, diretivas europeias. Há, obviamente, uma tarefa legislativa no sentido de muscular aquilo que são os instrumentos à disposição das autoridades e também que as empresas têm que cumprir. Em que medida é que este acervo de legislação, de regras, pode prejudicar ou não, ou pode até beneficiar aquilo que é o investimento direto estrangeiro? Eu estou-me a lembrar de um caso muito famoso aqui em Portugal, mas que pode ter consequências no investimento direto estrangeiro. Em que medida é que não afeta? É assim, acho que é super importante haver um desenvolvimento de todas as legislações no sentido em que isso é o que se vê como melhores práticas mundiais. Portanto, é importante haver um reforço. Claro que é importante que haja e seja acompanhada por jurisprudência, ou seja, é preciso que o regulador seja mais ativo, que haja efetivamente situações e o regulador não precisa que haja uma conclusão e não tem que ser tanto na questão das sanções, mas mais mesmo olhar e dizer assim, eu audito, eu verifico que aquilo que é uma imposição está a ser efetivamente implementado. Como é que isso pode impactar positivo ou negativamente o investimento estrangeiro? É que isso dá confiança, não é? Certo. Hoje, nós sabemos com vários casos que se têm surgido nas notícias, que o investidor estrangeiro, se calhar agora chega a Portugal e pensa duas vezes e diz, espera aí, deixa-me ter a certeza que a empresa que eu estou a adquirir, a empresa onde eu estou a investir, tem algum tipo de processo, programa, que dê alguma robustez àquilo que
ao dinheiro que eu estou lá a meter. E nós cada vez mais temos, de facto, verificamos isto com os clientes, seja porque estamos no contexto de tudo o que são mergers and acquisitions, ou mesmo de investimentos até mais simples do que eu estar a adquirir uma empresa, mas estar a adquirir, esteja a investir num portfólio. Há preocupações de compliance, há preocupações de dizer, mas então, em relação às questões, sei lá, dos presentes, quais são as regras que a empresa tem e o que é que está a fazer? Qual é que é a pedagogia que é feita ao nível do Código de Conduta e do Código de Ética? Há efetivamente alguma coisa que é ativa ou isto é só um instrumento sem aderência à realidade? Portanto, eu acho que o que vai acontecer é que, ao robustecermos todos estes, no fundo, este quadro regulatório, vai permitir que haja maior confiança pelos investidores em dizer, não, em Portugal não é só aquilo que nós vemos atualmente nas notícias, exatamente, seja isso verdadeiro ou seja falso, mas nós temos um quadro económico forte que pode ser demonstrado porque efetivamente estamos a implementar as regras alinhadas com as melhores práticas e com o quadro regulatório existente. Até porque quando nós vemos no norte da Europa, casos na Alemanha, na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, é a justiça a funcionar. Quando vemos no sul da Europa, Portugal, Espanha e Itália, é a corrupção que está completamente descontrolada. Não é bem o caso, mas não será nem tanto ao mar nem tanto à terra, mas isto também deve dar um sinal de que aqui as instituições funcionam regularmente e, portanto, há que cumprir as regras como elas são. Se hoje em dia alguém chegar ao pé de um investidor e dizer, olha, eu tenho um contacto direto para um ministro ou um contacto direto para um primeiro-ministro, isso é uma red flag ou não? É, claro. Completamente. Não? Completamente. Eu acho que é preciso muita atenção. Não queremos prejudicar, obviamente. Mas pode existir, certo? Pode existir, efetivamente. É exatamente esse o ponto. Nós temos um volume enorme de investimentos que vão ocorrer, temos o PRR, temos um desenvolvimento importante que o país precisa e que estamos no bom caminho para isso. Obviamente que há coisas que... uma coisa é eu dizer, eu preciso de um licenciamento e eu vou arranjar uma forma de bypassar o sistema. Outra coisa é, num quadro de um determinado licenciamento, num quadro de um determinado investimento, eu preciso ter interações com uma Câmara Municipal, porque efetivamente há regras que eu devo cumprir e é preferível eu entender o que é que eu tenho que cumprir do que esperar depois ver o meu investimento recusado porque não o fiz. Portanto, essas interações devem existir e não devem ser, de repente, estarmos todos com medo de tudo. Eu acho que isso é contraproducente para a evolução. Acho que nós devemos, efetivamente, criar regras, perceber-se cada vez mais que temos, efetivamente, um Ministério Público, temos uma Polícia Judiciária cada vez mais ativos em estarem, de facto, a fazer o papel deles e bem, e que as empresas também jogam aqui têm um papel importante em dizer, olha, eu também mitigo esses riscos, sabendo que num determinado contexto eu posso avançar, num outro eu não posso avançar e, portanto, eu limito essas interações quando, de facto, pode haver riscos que prejudicam a reputação dessa empresa. Exatamente. Susana, muito obrigado. Foi uma ótima conversa sobre o combate à corrupção e agradeço-lhe a presença. Muito obrigado a todos por terem estado connosco nesta talk. Podem assistir e podem vê-la integralmente no site do Jornal Económico ou nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até à próxima.